Agora a gente vai conversar com a deputada federal Adriana Corsi, do PT de Goiás, que já está aqui com a gente no estúdio. Deputada, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal PT Brasil. Como vai? Tudo bem? Eu que agradeço a oportunidade, muito importante estarmos aqui falando sobre os grandes temas do nosso país. Deputada, primeiro eu queria ouvir da senhora qual a sua avaliação, né, em relação a essa operação que aconteceu ontem no Rio de Janeiro e de que forma que a bancada do PT está se mobilizando, né, para poder acelerar essa tramitação da PEC no Congresso Nacional. Veja bem, como delegada de polícia de carreira há 25 anos e também representante da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, e nessa comissão especial que analisa a PEC, nós podemos dizer com certeza o termo correto é uma ação desastrosa, que causou dezenas de mortes, ressaltando inclusive de trabalhadores da segurança pública que morreram nessa operação, que não foi planejada, não foi organizada, e é muito importante ressaltar que não foi solicitado o apoio para o governo federal. Não foi solicitado esse apoio quando o governador percebe o desastre que acontece com essa operação e que, inclusive, está tendo uma repercussão negativa mundial. Ele, então, tenta culpar o governo federal, mas é desmentido rapidamente. Isso é um uso político da tragédia. Exato. É um uso politiqueiro do sofrimento das pessoas com essa questão da segurança pública, que é uma das maiores angústias do povo brasileiro. Isso está nas pesquisas, né, de que a população se preocupa. E justamente com essa sensibilidade que o presidente Lula encaminhou à Câmara Federal a PEC da Segurança Pública, que é uma PEC que vem modernizar de forma fundamental, importantíssima, a legislação brasileira para que nós possamos, de fato, combater o crime organizado, mas também todos os outros tipos de violência que estão ligados ao crime organizado. Então, terá uma grande repercussão no Brasil e mostra que a integração é o grande caminho para o sucesso das operações policiais e das investigações, que é o que não aconteceu nessa operação desastrosa no Rio de Janeiro. Vale lembrar, deputada, que o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, ele é um dos que assinou uma carta, inclusive, se manifestando contra a PEC da Segurança Pública, né? Inclusive, junto com ele, assinaram o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, também Ratinho Júnior e o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, Ratinho Júnior do Paraná, né? Todos esses governadores bolsonaristas. A pergunta que fica, né, no ar, deputada, é que posicionamento, né, esse posicionamento contra a PEC de segurança, ele serve a interesse de quê, por exemplo? Bom, primeiro, é importante ressaltar, é um posicionamento totalmente irresponsável com a vida e com a segurança do povo brasileiro. Estão misturando politicagem, estão trazendo a eleição presidencial para este momento, né, querendo antecipar uma disputa política, colocando em risco e retirando, de fato, vidas de pessoas no nosso país. Veja bem, o presidente Lula, de forma extremamente democrática, convidou todos os governadores brasileiros para dialogar sobre essa PEC antes de encaminhá-la ao Congresso Nacional, ouviu várias sugestões, acatou esses pedidos, inclusive para que os governadores e os municípios façam parte de um Conselho Nacional de Segurança Pública que vai elaborar essas políticas conjuntamente, né, que vai elaborar as linhas gerais da segurança pública em nosso país, trazendo as experiências de todas as regiões e muitas outras sugestões, como a questão de não poder se bloquear, né, o Fundo Nacional de Segurança Pública e o Fundo Penitenciário. Então, os estados, municípios receberão os recursos continuamente, permanentemente. Foram pedidos dos governadores para o presidente Lula, que os acatou, e a PEC chega à Câmara Federal com essas modificações e com várias medidas que, de fato, vão tornar eficiente e eficaz o combate à criminalidade violenta em nosso país, mas que precisa ser aprovada com urgência, para que nós não tenhamos mais ações desastrosas, sem planejamento, sem integração, sem o compartilhamento de informações de inteligência, o que possibilitaria, como aconteceu na Operação Carbono Oculto, né, que prendeu dezenas de criminosos e atingiu de forma muito rigorosa, muito forte, as finanças do crime organizado,
Poderia ter acontecido no Rio de Janeiro, com o compartilhamento das informações de inteligência e com a ação integrada das forças de segurança de prender criminosos perigosos, violentos, criminosos relacionados ao crime organizado e também os seus recursos financeiros que os tornam tão fortes, tanto no Brasil como também no exterior. Por isso, a aprovação da PEC da Segurança Pública é uma prioridade para a bancada do Partido dos Trabalhadores, inclusive hoje, como vice-presidenta da Comissão Especial, representando o Partido dos Trabalhadores, estamos apresentando ao presidente da Comissão Especial um documento solicitando a urgência na aprovação dessa PEC. Deputado, eu queria até trazer aqui uma informação importante, né? Citar um exemplo de uma operação policial comandada pelo governo do Ceará, que prendeu 210 criminosos em 3 dias. Né? Agora no mês de setembro, inclusive. O objetivo da ação foi prender os chefes e enfraquecer a facção autodenominada Guardiões do Estado, criada no Ceará em 2016, em resposta ao avanço das facções de outros estados que passaram a atuar no Nordeste na última década. A operação, só para a senhora ter uma ideia, deputada, ela contou com o reforço de 752 policiais militares, civis e penais, totalizando cerca de 1.800 policiais que participaram das ações. Tudo isso sem nenhuma morte, né? Mais de 210 pessoas aí presas nessa operação, que é uma operação comandada pelo governo do Ceará, que é um governo petista, né? Então, isso é um exemplo realmente de operação e era o que a gente esperava realmente que acontecesse no Rio de Janeiro, né? É isso mesmo. O trabalho policial, ele conta com planejamento, informações e trabalho conjunto. Isso é perfeitamente possível, como eu também citei a Operação Carbono Oculto, que aconteceu em São Paulo recentemente. Então, nós precisamos avançar no sentido de garantir a segurança das pessoas, mas também de combater o crime que acontece no Brasil e que também tem ligações internacionais. Então, a PEC da Segurança e também essa lei antifacções são respostas do governo federal de forma extremamente qualificada. E quem está contra é irresponsável, não se preocupa com a vida das pessoas, sabe muito bem que em outros países que combatem de forma eficaz e eficiente o crime organizado, essas modernizações já aconteceram, essa integração é imprescindível, é fundamental. Termos, né, o protagonismo de um governo federal para que se estabeleça as relações internacionais, tudo isso é o que está acontecendo no mundo todo, inclusive nos Estados Unidos. Então, nós faremos isso aqui no Brasil, a irresponsabilidade não vai prosperar, a falta de planejamento, o despreparo, a falta de preocupação com a vida das pessoas não vai imperar. Nós vamos conseguir ter um país mais seguro para todas as pessoas e que protege a vida de todos e todas, inclusive dos trabalhadores e trabalhadoras da segurança. O presidente da Câmara, inclusive, deputada, ele chegou a dizer uma entrevista ontem que pretende colocar em votação, né, afirmou que a PEC da Segurança Pública deverá ter votação rápida, inclusive no plenário da Casa. Segundo ele, o texto será votado imediatamente após a saída da proposta da comissão especial. Então, dá para esperar que realmente a PEC da Segurança Pública ela vai andar de forma mais rápida a partir de agora? A bancada do Partido dos Trabalhadores vai trabalhar como prioridade a aprovação dessa PEC e que ela não seja modificada em seus elementos fundamentais, como a questão da constitucionalização do Sistema Único de Segurança Pública, né, do Fundo Nacional de Segurança Pública, do Conselho Nacional e dessa priorização da integração e do compartilhamento de informações. Então, nós vamos trabalhar para isso. A comissão já trabalhou bastante na análise dessa PEC, né, em discussões com autoridades, com especialistas. Eu acredito que ela já está pronta para ser relatada e ser votada em plenário, e nós vamos trabalhar para isso. É o que a gente espera, né? Essa PEC vai trazer um avanço bastante significativo para a segurança pública de todo o país. Deputada, muito obrigada pela entrevista aqui mais uma vez com a gente no Jornal PT Brasil. Eu que agradeço e chamo a população brasileira para mobilizar pela aprovação da PEC da Segurança. Maravilha.